Municípios brasileiros com os nomes mais longos. Basicamente são os municípios que o nome tem pelo menos 28 caracteres, né, incluindo espaço e letras. Interessante, tem dois São Sebastião, né? São Sebastião em Minas Gerais aqui, que é São Sebastião da Vargem Alegre, e na Paraíba, que é São Sebastião de Lagoa de Roça. É um nome meio grande mesmo. São Francisco de Assis do Piauí, no Piauí. São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. E Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Interessante que tem 4 São, né? É um nome bem longo, né? Uma cidade. Mas ainda assim não é nada próximo daquele nome lá daquela cidade no País de Gales, que é um monte de letra aleatória uma atrás da outra. A fonte é o IBGE 2021, e quem fez o mapa foi o Cartomaps. E agora, para poder completar, os municípios brasileiros com os nomes mais curtos. São basicamente 3 letras. É o nome mais curto que você tem aqui no Brasil. Inclusive o campeão seria São Paulo. São Paulo tem 4 municípios com 3 letras só. Uru, Jaú, Itu e Poá. No Rio Grande do Sul tem IP. Em Santa Catarina tem Itá. Em Minas Gerais tem Luz e Ubá. Na Bahia tem Una. Em Pernambuco tem Exu. No Ceará tem Ipu e Issó. O Icó. Acho que é Icó. E no Rio Grande do Norte tem Açu. Fonte também IBGE 2021 e é mais um mapa do Cartomaps. Mapa linguístico da Bélgica. Por que isso é interessante? A Bélgica, acho que quase todo mundo sabe, né? É um país que tem basicamente 3 línguas, né? O holandês, o francês e o alemão. A maioria do país fala holandês e francês, né? Essa parte ao norte, que é a região de Flanders, ou literalmente em português chama Flamenga. É quase o Flamengo. Essa região que é ao norte, eles falam holandês. Tem muito mais ligação com a Holanda. A região mais ao sul seria a Valônia e tem muito mais ligação com a França. E essa parte aqui mais ao leste, mais próxima da Alemanha, eles falam alemão. Tem mais ligação com a Alemanha. Então, a Bélgica meio que é uma mistura, né, desses 3 países. É algo similar ao que acontece com a Suíça. Seria ali Itália, França e Alemanha. A Bélgica é a Holanda, a França e a Alemanha. Países cortados pelo meridiano de Greenwich. Por que isso é interessante? Porque tem país aqui que eu não tinha a mínima ideia que era cortado pelo meridiano de Greenwich. Como, por exemplo, o Togo. O Togo é cortado. Não, olha isso. Pega na beiradinha. Gana eu também não sabia que era cortado. É um pouquinho aqui também. Mas Togo é mais absurdo ainda, né? É um pouquinho que tá pra cá. Burkina Faso é cortado. Dá até pra imaginar, mas também não é o primeiro que você pensa, né? Porque quase todo país tá no hemisfério ocidental, né? Argélia, Espanha, França e Reino Unido é cortado e é evidente, né? Aumento da expectativa de vida ao nascer entre 1980 e 2019. A fonte do mapa é o IBGE. Não declarou qual ano, né? Provavelmente o IBGE 2019 e o de 1980. Basicamente, o estado que teve o maior aumento da expectativa de vida entre 80 e 2019 foi o estado de Pernambuco, com 18,3 anos a mais. Porém, o Rio Grande do Norte não está muito atrás, com 18,2. E todos os maiores aumentos, basicamente, são aqui no Nordeste. Depois você vai ter a Paraíba, com 17,1, Alagoas com 17 e o Ceará com 15,5. Porém, nem todo o estado do Nordeste teve um aumento tão surpreendente, né? Piauí teve só 13 anos, que é igual de São Paulo, de Santa Catarina, quase o mesmo do Rio de Janeiro, Sergipe e Roraima. Então, um aumento abaixo aí dos outros estados, né? Você sabia que desde 1836, 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo, olha que absurdo. Então, se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscrever no canal, viu? Senão não pode continuar, proibido. Maranhão teve 13,9, que é o mesmo número do Paraná e do Espírito Santo. A Bahia teve 14,5. Mesmo número aqui de Minas Gerais, mais ou menos o mesmo número de Mato Grosso. No Sul, o que mais teve aumento foi o Paraná. No Sudeste, o que teve mais aumento foi Minas Gerais. No Centro-Oeste foi o Mato Grosso. E no Norte, o Norte é a região que menos teve aumento, né? Em comparação com as outras. O que mais teve aumento aqui foi Roraima, com 13,4, mas depois já pula para o Amapá, Rondônia e Acre, que é 11,9, e o Pará, 11,8, um pouquinho atrás. O Amazonas, o pior estado aqui do Brasil nesse aspecto, né? Da diferença. O tanto que aumentou a expectativa de vida, aumentou só 9 anos. Tocantins não tem dado, e eu quero que vocês me respondam por quê, hein? É bem óbvio o porquê. Localização das legiões do Império Romano no 2º século. A região que com mais legiões era o Balcãs, basicamente. Na verdade, pegava aqui uma região ali também da Áustria, da Alemanha, que tinha total de 10 legiões. Norte da Itália tinha 2 legiões, região aqui da Gália, 4 legiões, região da Espanha, né, que no caso era o nome que eles davam para a Ibéria inteira, 1 legião, região da Britânia, 3 legiões, região da África, né, que seria aqui do Marrocos até metade aqui da Líbia atual, 1 legião, Egito, 1 legião, e região aqui da Anatólia, Mesopotâmia, né, o Iraque aqui atual, Síria, região da Judéia e a Arábia era 8 legiões. Basicamente todo o exército estava colocado mais ao leste. Era a região que tinha mais ameaças também, né, então faz até
sentido. Por exemplo, a região aqui da Ibéria tem uma legião, mas ela faz fronteira só com outras regiões que já são do Império Romano, então não tem por que lotar de legião aqui. Essas 30 legiões tinham aproximadamente 160 mil homens. É interessante que ele também colocou aqui o orçamento do exército, que era de 150 milhões de denários, que era mais ou menos de 2 a 3% do PIB total do Império Romano. Interessante que hoje em dia, né, os países que mais investem ali no exército, que são grandes economias, é mais ou menos por aí também, né? Uns 3%. Ele usou aqui de exemplo os Estados Unidos, né, que gasta atualmente 3,74% do PIB com gastos militares. Interessante, os Estados Unidos gastam mais do que o Império Romano. Carreira que as pessoas de cada país da África mais querem seguir. Mapa feito pelos investidores Brasil. A gente já tinha visto, né, alguns vídeos anteriores da América Latina e tinha um monte de youtuber e influencer. Que na África não tem muito não, viu? O único que é youtuber é a Tunísia. Ok. Você tem vários países que é escritor, caso aqui de Argélia, Líbia, Quênia, Uganda, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia, Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto e Eswatini. Todo mundo quer virar escritor. Também tem aqui mais ao oeste da África, a Libéria e Serra Leoa. Acho que é a profissão que a galera mais quer seguir aqui, viu? Depois é advogado. República Democrática do Congo, o Congo, Gabão, Níger, Burkina Faso, Benin, Costa do Marfim, Guiné, Senegal. Os mais inusitados aqui seria dançarino, né? Que é na Nigéria, Camarões, Gana, enfim. Meio inesperado. Programador, não é tão inusitado, né? Mas é aqui na Eritreia. Técnico de futebol, esse com certeza é muito inusitado. Que é no Egito. Cientista na Somália. E o único que é médico é no Mali. Engraçado, né? Pensei que teria mais médico. Empreendedor também é um que tem aqui até bastante, né? Tem aqui em Madagascar, na República Centro-Africana e outros países aí menores. Lembrando que a metodologia desse mapa aqui é baseado com palavras-chave sobre a profissão. De outubro de 2021 a outubro de 2022. Não acho que seja exatamente, né, a carreira que a pessoa mais quer seguir. Pode ser a mais pesquisada, simplesmente. Porém, ele falou que é palavras-chave, né? Então eu fico também um pouco de dúvida. Esse dado aqui é real, não é? Enfim. Mas é bem legal, de qualquer maneira. Próximo mapa são os carros mais vendidos por estados do Brasil. Tem alguns vídeos anteriores aí, uns bons vídeos. Acho que eu vi um mapa desse que falava que eram outros carros. Porém, eu tô confiando mais nesse aqui, porque esse aqui tem fonte, o outro não tinha. A fonte é Fenabrave 2022 e quem fez o mapa é o Brasil em Mapas. O outro era alguém aleatório que fez o mapa e jogou lá no subreddit. Não tinha fonte, basicamente. Esse aqui me parece mais correto. A marca com mais estados aqui seria a Chevrolet. Porém, não é a marca que mais vendeu no Brasil, foi a Fiat. Que no caso é o Onix, em quase todos os estados, com exceção de Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a Track. Se vocês lembram desse mapa anterior que eu mostrei, falava que o carro mais vendido aqui em Santa Catarina tinha sido o Compass, que eu achava estranho. E de fato é mesmo, né? Porque na real é a Track. A Estrada foi o carro mais vendido num monte de estado também. E todos que é a Fiat. Todos que vocês estão vendo aqui escrito Fiat, o carro mais vendido foi a Estrada. Da Toyota, todos os estados que o carro mais vendido foi um Toyota foi a Hilux. Caso aqui de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e o Pará. Inclusive é o carro mais caro aqui disparado, né, de todos. A Volkswagen foi o Gol em São Paulo e em Roraima. Tem muita gente que estranha isso, né, porque eu praticamente não conheço ninguém que compra o Gol Zero. É porque o Gol saiu de linha, né, mas em 2022 eu não conheci ninguém. Mas é porque o Gol foi muito comprado por locadora, né, no final de ano, então acabou que teve um monte de venda aí. Isso aqui não é discriminado, né, não é venda direta para pessoa física, que também conta empresa. Paraná e Rio de Janeiro são diferentões, né, tem marcas aqui que nenhum outro estado tem. No caso aqui, o Paraná é o Renault Kwid e no Rio de Janeiro é o Nissan Kicks. Em Minas Gerais, a Hyundai, no caso o HB20. E no Distrito Federal também é Hyundai, só que é a Creta. Uma desses aqui, eu acho que o que eu acho mais legal, eu teria, provavelmente seria a Tracker só. A Hilux eu acho absurdamente cara. Um carro ótimo, né? É pra quem mais precisa mesmo, né? Não tem necessidade de você ter uma caminhonete pra ser pra padaria, né? Apesar que a galera compra a Hilux pra ir pra padaria às vezes, né? Ou ir pro shopping. Beleza, né? Opção de cada um, mas não faz sentido. E o carro mais paia desses aqui é o Kwid, na minha opinião. Países em ranking de Champions League. Basicamente quem mais ganhou Champions League. Só que tá errado o mapa. Por quê? Em vermelho tá falando que é de 10 a 20 vezes. Só que o maior campeão aqui de Champions League é a Espanha, que tem 19 títulos, né? 14 do Real Madrid e 5 do Barcelona. Então tá errado, né? Mas beleza. A Itália, se eu não me engano, tem 13 ou 12. Inglaterra, mais ou menos isso aí também. Depois vai para os países que tem de 5 a 9. Caso aqui de Alemanha e Holanda, depois de 1 a 4. França, Escócia, Portugal, Romênia, por incrível que pareça, e Sérvia. Depois você vai ter uma quantidade imensa de países que ou foram vice-campeões, né? Caso aqui de Grécia, Bélgica e Suécia, ou semifinalistas, que é basicamente leste europeu, mais Áustria e Suíça. E a Turquia também. As 12 maiores subdivisões do mundo. Basicamente os 12 maiores estados, né? O maior aqui é
Yakutia, que fica na Rússia, tem 3 milhões de quilômetros quadrados. É do tamanho de um país que não é pequeno. Depois é Austrália Ocidental, tem 2,65 milhões de quilômetros quadrados. É praticamente, aqui na imagem dá pra ver que é quase que metade da Austrália. Depois a região de Krasnoyarsk Krai, na Rússia, tem 2,37 milhões de quilômetros quadrados. Inclusive, a Rússia aqui vai ser bem comum nesse tipo de ranking. Depois a Groenlândia, né, que não é um país independente, faz parte da Dinamarca, tem 2,17 milhões de quilômetros. Nunavut, no Canadá, 2,09 milhões de quilômetros. Queensland, na Austrália, 1,85 milhões de quilômetros quadrados. Alaska, 1,72 milhões de quilômetros quadrados. Xinjiang, na China, 1,66 milhões de quilômetros quadrados. Amazonas, do Brasil, 1,56 milhões de quilômetros quadrados. O Amazonas é gigante, né? Mas você pensar que a Yakutia é praticamente o dobro do tamanho, é mais bizarro ainda. Quebec, mais ou menos o mesmo tamanho também do Amazonas. Território do norte da Austrália, né? A Austrália tem muito território, né? As regiões têm pouquíssimas pessoas, né? 1,42 milhões de quilômetros quadrados. E as ilhas do nordeste do Canadá, 1,36 milhões de quilômetros quadrados. Todos são gigantescos, né? Imenso. Também uma coisa que acho que quase todos aqui tem em comum, que não tem uma população tão grande assim, né? Comparação entre o índice de fertilidade de 1970 e 2022. Esse mapa é legal por quê? Em 1970, tava todo mundo arrumando filho. Praticamente o mundo inteiro era no mínimo 5 a 6 crianças, com exceção ali da Europa, da América do Norte, excluindo o México, do Japão e da Austrália. O resto tinha filho pra cacete. O Uruguai também era uma exceção aqui na América Latina. Era o único país que era de 2 a 3 crianças. Pula para 2022, o mundo inteiro é praticamente de 1 a 2 filhos. Com exceção de alguns países da Ásia e da África. Ainda tem uma média um pouco mais alta. Mas ainda assim diminuiu em comparação com o que era em 1970. Acho que não teve nenhum país que aumentou, viu, o índice. Tô até tentando achar aqui algum, mas aparentemente nenhum país começou a ter mais filhos. Para encerrar o vídeo de hoje, o mapa linguístico da Suíça. Eu até mencionei a Suíça, né, no início do vídeo, naquele mapa linguístico ali da Bélgica. Basicamente, em vermelho são as regiões que a língua predominante é o alemão. Em verde, que a língua predominante é o francês. Em azul, que a língua predominante é o italiano. E em amarelo, a língua predominante é o romanche. É a língua bem diferentona. Em cinza, os lugares que não tem nenhuma língua predominante. É até difícil de enxergar aqui no mapa, mas dá pra ver, tá vendo? As regiões aqui em cinza, acredito que deve ter uma mistura maior de línguas. Enfim, bem interessante, né? Um país aí com, basicamente, 4 línguas, sendo 3 bem faladas, né? Mas na real mesmo, a língua mais falada é o alemão. Enfim, galera, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Viana, Nighthawk BR, Zdrake, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Vitor, Thiago 4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, GTR, Fenetec, Kenzo Sakamoto, ST4, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramírez, Tplays42, Augusto Barbosa, Thiago, Gustavo Capaz, Gabriel Favoreto, Bichek e Needle. Muito obrigado por se tornarem membros.